السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. Respeitados irmãos muçulmanos, recitamos aqui um versículo que se encontra no Surat Yusuf, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an." Nós te relatamos a mais bela das histórias ao te revelarmos este Qur'an. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Pese embora, antes disto, fosses dentre os desatentos. Honrados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, conforme podemos ver este versículo, ele diz que conta ao nosso profeta as mais belas histórias que existem, só poderemos encontrar no Corão. Eis o motivo de hoje, insha'Allah ta'ala, também podermos falarmos um pouco das histórias selecionadas por Allah subhanahu wa ta'ala e encontradas no seu livro lúcido, que é o Corão. Portanto, hoje gostaríamos um pouco de debruçarmos acerca da vida do primeiro homem, que é o nosso pai Adam alayhi salatu wassalam. Como é que este nosso pai Adam alayhi salatu wassalam foi criado e como viveu no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala juntamente com a sua esposa Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala, quando tencionou criar o Adam alayhi salatu wassalam, reuniu alguns malaicas, aqueles que fazem parte das questões que têm a ver com a vida do homem e que foram solicitados por Allah subhanahu wa ta'ala para se fazerem presentes naquele encontro solicitado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lembras-te, ó Muhammad, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse para os seus anjos: "Inni ja'ilun fil ardi khalifa." Eu quero colocar um sucessor na terra. Por que Allah usou este termo sucessor? Antes deste Adam, algumas criaturas já residiam aqui na terra, e são os jinnis. Por isso vem o termo sucessor, alguém que vem dar sequência daquilo que já vinha acontecendo. Segundo o sahaba de nome Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, nos diz: "Kanat al-jinnu qabla Adam bi alfi 'am." O jinn já residia aqui na terra 2000 anos antes da criação do homem, que é o Adam. Mas o que terá acontecido? Fasakafu ad-dima. Os jinns derramaram sangue aqui na terra. Eles matavam-se entre eles, semeavam a corrupção, havia muita maldade, não havia paz aqui na terra. Eles foram enviados com um único intuito, que é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas eles não obedeceram às regras implantadas por Allah subhanahu wa ta'ala, e eles desobedeceram Allah subhanahu wa ta'ala, viviam aqui na terra. Allah subhanahu wa ta'ala, então, ao ver que estes jinns não quiseram obedecer às suas ordens, enviou um exército de anjos. فَبَعَثَ اللَّهُ جُنْدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou um exército, uma tropa de anjos, de malaicas, para fazer o quê? Para virem à terra, travarem uma batalha, travarem uma guerra com os jinns que derramavam sangue aqui no arco. فَطَرَدُوهُمْ إِلَى جَزَائِرِ الْبُحُورِ. Então os malaicas expulsaram os jinns para onde? Para os grandes oceanos. Os jinns foram derrotados. Com certeza que os malaicas têm mais poder em relação aos jinns. Então os jinns acabaram sendo derrotados e fugiram para os oceanos. E podemos evidenciar, a partir das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que os jinns já existiam aqui na terra antes do homem, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: وَالْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. E o jinn criamos antes do homem, antes do Adam, min nar as-samum, e este jinn foi criado a partir de um fogo ardente, um fogo mortífero. Segundo alguns ulamais, dizem que o fogo pelo qual foi criado o jinn, bastará te tocar, já és morto, já eras. De repente, logo irás morrer.
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Min nari as-samum. Criamos este jinni a partir de fogo mortífero, a partir de um fogo muito ardente. Os malaicas, quando foram ditos por Allah subhanahu wa ta'ala de que inni ja'ilun fil ardi khalifa, quero criar ou colocar um líder, ou seja, um sucessor aqui na terra, eles disseram que qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Vais colocar nela aonde? Na terra, alguém que vai fazer muita maldade, wa yasfiku ad-dima, e que irá derramar sangue, vai derramar sangue aí na terra. Eles fizeram esta pergunta com aquilo que eles sabiam, porque eles já tinham noção de que na terra já existiam algumas criaturas que derramavam sangue e que foram mais tarde expulsos. Por quê? Por malaicas. Então por isso fizeram a mesma questão a Allah subhanahu wa ta'ala. Será que esta gente, esta criatura que irás fazer, irás criar, não fará ou não seguirá os mesmos passos daquelas criaturas que lá existiam? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. E nós glorificamos-te com louvores. Se o propósito é criar o homem e criar na terra, nós estamos aqui, glorificamos com todos os louvores. Wa nusabbihu bihamdik. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. E te consagramos. Não estamos a ver por que este propósito de ser criado o homem. Quando estamos aqui, glorificamos-te com louvores e te consagramos, ó nosso Senhor, ó Allah. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, em resposta aos seus malaicas, disse que eu sei aquilo que vocês não sabem. Esta criatura que eu vou criar e colocar na terra, a partir dela vão surgir pessoas boas, pessoas bondosas, de boa fé. Vão surgir as pessoas virtuosas, ou surgirão os virtuosos, os benfeitores. Surgirão profetas e mensageiros. Surgirão os verazes, surgirão os mártires e por aí em diante. Não só vão espalhar a corrupção e derramar sangue, como vocês acham. Eu sei o que vós não sabeis. Falamos aqui, honrados irmãos muçulmanos, de que o jinni derramava sangue aqui na terra. A partir destes ditos, nasce uma pergunta muito importante. Será que o jinni sangra? Os malaicas aqui dizem o quê? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Vais colocar na terra alguém que vai fazer muita maldade e vai derramar sangue, porque eles sabiam que os jinnis que estavam a residir na terra derramavam sangue. E Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu wa ardahu diz o quê? فَسَكَفُ الدِّمَاء. Os jinnis que viviam aqui na terra derramaram sangue. Será que eles sangram como homens? A resposta é muito simples. Nós primeiro temos que ver quem somos nós, de que nós fomos criados. Afinal de contas, não fomos criados de barro, de lama suja, de uma lama negra. Mas hoje em dia temos osso e fomos revestidos por carne, tem veias onde passa o sangue e fomos revestidos por pele. E hoje sangramos, uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala, na nossa origem, criou-nos a partir de barro, a partir de pó, mas hoje em dia nós sangramos. Então, o jinni também sangra, pois embora tenha sido criado por fogo ardente, também isso não proíbe, não faz com que o jinni não sangra. Portanto, tanto o homem como o jinni, ambos sangram, prezados irmãos muçulmanos. Depois de ter esta conversa, Allah subhanahu wa ta'ala com seus malaicas, então decidiu enviar o anjo Jibril alayhi salatu wassalam para vir apanhar areia aqui no dunya, aqui na terra, para ser criado o Adam alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Jibril. Quando o Jibril chegou na terra e tentou apanhar a terra negou e refugiou-se a Allah subhanahu wa ta'ala, negando que o Jibril apanhasse qualquer coisa pertencente à areia. Nenhuma porção da areia deveria sair. O Jibril teve medo e voltou a Allah subhanahu wa ta'ala e disse o que teria acontecido. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Mikail. O Mikail também foi dado a mesma resposta por areia. O Mikail também teve medo e voltou. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Malakul Maut, o anjo da morte. Quando o Malakul Maut chegou aqui na terra e tentou apanhar a terra, a areia também refugiou-se a Allah subhanahu wa ta'ala, não quis que fosse tirada nenhuma porção da areia. O Malakul Maut, em resposta, disse que eu não vou te deixar hoje. Rero Tilumana, o nome, tu comigo, eu não vou te deixar. Terei que cumprir com a minha tarefa. Eu fui incumbido por Allah subhanahu wa ta'ala
para vir tirar de ti alguma parte de areia e tu me negas, refugias-te a Allah, eu também refugio-me a Allah contra ti. Portanto, não há escapatória, eu terei que te apanhar. Então, assim fez, o Malakul Maut apanhou todos os tipos de areia que existem aqui na terra. O Malakul Maut apanhou, juntou e foi entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eis o motivo de nós hoje surgirmos pessoas diferentes. Existem os brancos, que nem os portugueses e os árabes, porque eles têm uma pele branca. Existem os amarelos, que nem os chineses. Existem os vermelhos, que nem os turcos. Existem os negros, que nem etíopes. A maioria parte deles são africanos. Existem os mais fortes. Existem os mais fracos, os doentios. Aquelas pessoas mais sensíveis. Tudo isso tem a ver com a areia que foi apanhada para ser criado o Adam alayhi salatu wassalam. Podemos evidenciar isto, as nossas palavras, com os ditos do nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa atammu salam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse-nos: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. Por certo, Allah subhanahu wa ta'ala criou o Adam a partir de um punho que ele apanhou em todo tipo de arte, em todo tipo de terra. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. Por isso mesmo, o homem veio assim como a tal areia foi apanhada, veio através daquela areia que foi apanhada. O homem apareceu segundo a qualidade da areia que foi apanhada por Malakul Maut. Ja'a minhum al-abyad, apareceram os brancos, surgiram os brancos. Wal-ahmaru, os vermelhos. Wal-aswadu, os negros. Wa bayna dhalika, e entre vários outros. Wal-khabith wal-tayyib, apareceram as pessoas más, os bárbaros, os mais sérios, os que não têm piedade. Wat-tayyib, e apareceram também pessoas boas. Tudo tem a ver com areia. Se a areia era empoeirada e muito feia, ou seja, se a areia era muito grossa, é daí que o homem também aparece muito robusto, muito forte, bárbaro. Há quem é fino, talvez tenha sido criado por areia fina. Was-sahl wal-hazan, também apareceram os fracos e os emotivos, as pessoas muito sensíveis. Também tem a ver com o tipo de areia que foi criado este ser humano. A areia empoeirada são os mais fracos, os doentios, wa bayna dhalika, e assim sucessivamente. É assim como surgiu o homem, prezados irmãos muçulmanos. Esta areia que o Malakul Maut foi entregar a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah levou, juntou com água, misturou com água e foi deixado esta areia durante muito tempo, até que esta areia junto com a água transformou-se em uma lama, em matope. Depois de transformar-se em lama, em matope, algo moldável, Allah subhanahu wa ta'ala desenhou uma figura humana com as suas próprias mãos. Dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala criou com as suas mãos, são muito poucas, são contáveis. E uma delas é a criação do homem. Assim como o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala foi criado por suas mãos. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter desenhado esta figura humana e deixou por algum tempo, quase 40 anos, antes de Allah ter assoprado a sua alma para o Adam alayhi salatu wassalam, os malaicas viram aquela figura e começaram a passar por ela. Os malaicas apreciavam aquela figura, uma coisa diferente, algo novo, porque já existiam os jinnis, os malaicas já conheciam os jinnis. Existem as Hurun Ain, as mulheres do Jannah, existem os próprios malaicas, mas esta criatura ainda não tinha existido. A última criatura feita por Allah subhanahu wa ta'ala é o homem, o nosso pai Adam, que foi criado numa sexta-feira entre Asr e Isha. Neste curto espaço de tempo foi criado o primeiro homem por Allah subhanahu wa ta'ala. Os malaicas, sempre que passassem por Adam, paravam para poder apreciá-lo. Mas, no entanto, os malaicas não estavam sozinhos, porque eles viviam com o Iblis. O Iblis, quando passasse por Adam alayhi salatu wassalam, o desdenhava, odiava-lhe, tinha certo orgulho e rancor para com Adam alayhi salatu wassalam. Entrava na boca do Adam alayhi salatu wassalam e saía pelo ânus do Adam alayhi salatu wassalam, como forma de desprezá-lo. E às vezes dava-lhe bofetada, porque
em salsalin min hama'in masnun, tinha se transformado em algo chamado barro seco. Então, quando o barro seca, tem um certo som que tira quando tu tocas no barro. Então, falamos aqui também do Iblis, que vivia nos céus. Afinal, como que este Iblis surge nos céus, uma vez que todos aqueles shayatines, os jinnes que viviam aqui na terra, foram expulsos por malaicas, por ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que este Iblis hoje vem parar nos céus? Lembram-se quando os malaicas foram enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para virem travar uma guerra ou uma batalha com os jinnes e para expulsá-los para os grandes oceanos? Então, encontraram este Iblis junto daqueles jinnes. Mas o Iblis era um abid, era um adorador. Ele sempre adorou Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso os malaicas gostaram do Iblis e levaram consigo para os céus. Foi assim que o Iblis começou a viver junto dos malaicas. Vivia e convivia tudo com os malaicas. E Allah subhanahu wa ta'ala, por gostar do seu comportamento, da boa conduta que ele apresentava, deu-lhe a chefia. O Iblis começou a chefiar todos os anjos que viviam no primeiro céu, o céu mais próximo da terra. Como também era o chefe de tudo quanto acontecia aqui na terra, aqui no ardo. Portanto, o Iblis era o chefe dos anjos do primeiro céu e era o chefe daqui da terra. Era muito obediente, era muito submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. É assim como o Iblis começou a viver nos seus respeitados irmãos muçulmanos. Mas este Iblis, ao ver o Adam, logo notou de que esta criatura, ainda desenhada por mãos de Allah, é porque vai ser algo muito grande e terá uma missão muito grande por cumprir. Não será uma coisa fácil. Mas mesmo assim ele desprezava e mostrava certo rancor. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter desenhado o Adam alayhi salatu wassalam com as suas mãos, então decidiu colocar a sua alma, decidiu dar vida ao Adam alayhi salatu wassalam, convocou aqueles malaicas. Segundo Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Ó Muhammad, lembra-se quando Allah subhanahu wa ta'ala, quando teu Senhor disse aos malaicas: Inni khaliqum basharan, eu irei criar um homem, irei criar o ser humano, min salsalin, a partir de um barro seco, min hama'in masnun, e este barro seco passará primeiro por uma lama negra, algo que tira ou que deita um certo cheiro. Uma lama já transformada a partir de água e areia, transformou-se em lama negra, algo que deita cheiro. E esta lama depois passou por outra transformação e transformou-se em um barro seco. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, quando eu for a formar o meu homem, quando ele estiver todo ele completo, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, e quando eu for a soprar a minha alma, a alma que eu criei para dar o homem, para dar o Adam, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, caiam então prostrados diante do Adam. Façam sajda para o Adam. Atenção, prezados irmãos, este sajda ou sajda não era para que os malaicas adorassem o Adam. Todo sajda feito fora de Allah subhanahu wa ta'ala é shirk, é estar a associar Allah subhanahu wa ta'ala com outros deuses, e isto levar-nos ao inferno definitivamente. Portanto, este sajda era mais para agradecer a Allah, para enaltecer a Allah subhanahu wa ta'ala, para louvar Allah subhanahu wa ta'ala por ter feito uma criatura diferente que já não existia. Uma vez que já existiam outras criaturas, o Adam foi a última criatura que existiu. Foi uma forma de os malaicas poderem agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ele ter criado o homem aqui nesta face terrena, para vir residir, aliás, aqui na face terrena, uma vez que o Adam foi criado nos céus. Allah subhanahu wa ta'ala, quando começa já a soprar a sua alma, o Adam alayhi salatu wassalam, a alma entra pela cabeça primeiro, o Adam expira. Os malaicas que estavam ali presentes disseram: Ya Adam, qul alhamdulillah. Ó Adam, diga alhamdulillah. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. فقال آدم الحمد لله رب العالمين. E o Adam em seguida disse o quê?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todos os louvores pertencem a Allah, o Senhor dos mundos. فقال الله جل جلاله رحمك ربك. E Allah subhanahu wa ta'ala disse ao Adam que Allah tenha misericórdias de ti, que o teu Senhor tenha misericórdias de ti. A alma foi descendo até os olhos. Quando a alma chegou aos olhos do Adam, a primeira coisa que ele conseguiu ver, a primeira coisa que ele enxergou foi o Jannah, foi o paraíso e os seus frutos, as frutas, as delícias do Jannah. A alma foi descendo até que chegou à barriga do Adam, o estômago do Adam. A primeira coisa que o Adam sentiu foi a fome. A alma foi descendo até chegar aos pés. Antes desta alma atingir todo o corpo, o Adam saltou para o Jannah, para ir desfrutar das delícias do Jannah, dos frutos do Jannah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Certamente o homem foi criado a partir de quê? Precipitação. Ele precipita-se muito, foi criado depressa. O Adam não teve paciência de esperar que a alma se completasse todo o corpo. Ele logo saltou para o Jannah e foi comer as frutas que existiam no Jannah. Segundo a interpretação de alguns mufassirinas, de alguns tradutores e interpretadores do Corão, o Adam, quando foi colocado a alma, Allah subhanahu wa ta'ala já havia dito aos malaicas para que fizessem o quê? O sajda. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. E logo todos os malaicas fizeram um sajda para o Adam como forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nem todos que estavam ali no grupo fizeram sajda. Tem alguém que não fez sajda, e que este alguém não faz parte do grupo dos anjos, mas ele deveria se sentir obrigado a fazer o sajda por fazer parte daquele grupo de anjos, porque vivia e convivia com eles. Quem foi? Foi o Iblis. La'natullah alayhi. O Iblis não quis se prostrar. Ademais, traz aqui uma certa arrogância e orgulho. Quando os malaicas fizeram o sajda todos, junto, em conjunto, illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin, excepto o Iblis, não quis fazer parte daqueles que se prostraram. Ele recusou, refutou a prostração, não quis se prostrar. Allah subhanahu wa ta'ala pergunta ao Iblis, qala ya Iblis, oh Iblis, ma laka alla takuna ma'a sajidin, por que não quiseste fazer a prostração? Por que não quiseste fazer parte daqueles meus servos que prostraram-se diante do Adam? O Iblis poderia muito bem ter pedido desculpa, ter deixado a arrogância e seu orgulho para trás, reconhecer que falhou, que desobedeceu às ordens de Allah e pedir desculpa ou pedir perdão, e Allah subhanahu wa ta'ala o perdoaria. Mas mesmo assim ele não quis reconhecer que foi um orgulhoso, não quis reconhecer que foi um arrogante, e disse, respondendo a Allah subhanahu wa ta'ala, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Jamais, oh Allah, me prostraria diante de alguém que foi criado a partir de um barro seco que provém de uma lama negra, algo sujo. O Adam poderemos dizer que sim, provém de algo sujo, porque foi apanhado de vários tipos de areia, até tinha lá areia empoeirada. A areia foi misturada com a água, transformou-se em lama, é algo sujo praticamente. Assim surgiu o Adam alayhi as-salatu was-salam. Alguns mashaykhs dizem que se o Iblis tivesse pedido perdão e se tivesse dito a Allah subhanahu wa ta'ala de que eu não me prostrei porque não me ordenaste, porque não me disseste para que eu me prostrasse, tu apenas falaste com os teus anjos, ele seria perdoado. Eu não vou contra os mashaykhs que trazem estes tipos de argumentos. Talvez tenham suas evidências muito fortes, mas eu diria que o Iblis foi ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala para fazer também parte daquelas criaturas que prostraram-se diante do Adam alayhi salatu wassalam. Quem diz que o Iblis não foi dito por Allah para se prostrar?
Allah não falou só com os malaicas. Allah no outro versículo diz o quê? Ao Iblis pergunta: Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? O que te fez não querer se prostrar diante do Adam, uma vez que eu te ordenei? Está aqui uma prova de que Allah subhanahu wa ta'ala, para além de ter ordenado aos malaicas, também tinha ordenado ao Iblis para que pudesse fazer a prostração diante do Adam alayhi as-salatu wa-salam. Prezados irmãos muçulmanos, ele em resposta diz o quê? Qala ana khayrun minhu. Ya Allah, não quis me prostrar diante de Adam porque eu sou melhor que o Adam alayhi salatu wa-salam. Khalaqtani min narin, criaste-me de fogo, wa khalaqtahu min tinin, e criaste o Adam de barro. Então, barro colocado no fogo, o barro dissolve, acaba desaparecendo, e o fogo ainda fica, continua estando em chamas. Portanto, eu tenho mais poderes, tenho mais power, tenho mais força. O Adam não é nada para mim, por isso eu não vou me prostrar. Não quis me prostrar e reconheço que não quis me prostrar e não vou pedir nenhum perdão. Allah subhanahu wa ta'ala enfureceu-se ao ouvir as respostas do Iblis al-La'in. Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Qala fakhruj minha, saia de imediato deste Jannah, saia de imediato do meu paraíso, deste paraíso. Fa innaka rajim, por certo tu és um maldito. Wa inna alayka al-la'nata ila yawm ad-din, e consequentemente esta maldição recairá sobre ti até o dia de juízo final. O Shaitan foi expulso do Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos muçulmanos. E no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala pergunta ao Iblis: Qala ya Iblis, ó Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? O que te fez negar de prostrar-se diante daquilo que eu criei com as minhas próprias mãos? Sim, Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem com as suas próprias mãos. Ele tem mãos, mas as suas mãos não são iguais às mãos do homem. Não podemos nunca nos comparar com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem olhos, mas os seus olhos não são iguais a do homem. Comparando-nos com Allah subhanahu wa ta'ala, estaríamos a sair fora do Islã, seríamos kufar, seríamos descrentes, prezados irmãos muçulmanos. Astakbarta am kunta min al-'alin? Foste arrogante ou sempre foste assim? Te orgulhaste ou afinal de contas sempre foste um orgulhoso? Nós conhecíamos a ti como alguém obediente, por isso te tiramos da terra, te trouxemos aqui no Samá, nos céus, e começaste a viver com os malaicas, te demos a chefia, tinhas todo o poder aqui no primeiro céu e poder também na terra. Afinal de contas sempre foste assim. Não é que Allah subhanahu wa ta'ala não sabia quando estava a perguntar ao Iblis, só queria ouvir dele o que o Iblis iria responder, mas mesmo assim ele continua dizendo: Ana khayrun minhu. Ana khayrun minhu. Eu sou melhor que o Adam. Khalaqtani min narin, criaste-me de fogo. Wa khalaqtahu min tinin, e criaste o homem do barro. Por isso o Iblis foi retirado de imediato do Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. É chegado então a vez do Adam ser ensinado os nomes de todos os objetos. Mas antes, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o Adam, chamou à parte. Disse: consegues ver aqueles malaicas, aqueles anjos? O Adam disse: sim, ya Allah, consigo ver. Então disse: vai até eles e diz: assalamu alaikum, vai saudá-los. O Adam foi ter com os anjos, disse: assalamu alaikum. Os anjos responderam: wa alaikum salam, que a paz também esteja contigo. Ele disse: a paz esteja convosco, assalamu alaikum. E eles, em resposta, disseram: wa alaikum salam, que a paz também esteja contigo. E Adam voltou-se diante do seu Senhor, dizendo que já os havia cumprimentados, e Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Que esta é a sua saudação e saudação de todos os seus descendentes até o dia de Qiyamah. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala então decide ensinar o Adam alayhi salatu wassalam os nomes de todos os objetos e de todas as coisas, de todas as línguas. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. E Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Adam os nomes de
todas as coisas e seus respectivos sentidos, significados. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala ter ensinado o Adam, convocou de novo mais um encontro com os seus anjos, com os seus malaicas. Aqueles malaicas que haviam sido convocados naquele primeiro encontro, onde Allah subhanahu wa ta'ala havia dito que queria criar um homem e colocar-lhe aqui na terra para ser um líder, ou seja, para ser um sucessor. Perguntaram a Allah: irás colocar alguém que irá fazer muita maldade, semear corrupção e derramar sangue? Então foram os mesmos malaicas que foram mais uma vez solicitados por Allah subhanahu wa ta'ala para vir fazer parte deste encontro. O Adam foi ensinado os nomes de todas as coisas. ثم عرضهم على الملائكة. Depois Allah subhanahu wa ta'ala colocou o Adam à parte e trouxe todas as coisas que ele ensinou ao Adam diante dos malaicas. فقال, Allah subhanahu wa ta'ala disse para os anjos: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Vocês são criaturas que conhecem tudo, que sabem a verdade, então digam-me os nomes destes objetos todos. Dali os malaicas reconheceram que não sabiam senão aquilo que foram ensinados por Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida eles disseram: قالوا سبحانك يا Allah, glorificado sejas tu, ó nosso Senhor. لا علم لنا إلا ما علمتنا. Nós não temos conhecimento de nada senão aquilo que tu nos ensinaste. إنك أنت العليم الحكيم. Por certo, tu és o sábio, és o sapiente, és o prudente. O Adam alayhi salatu wassalam foi dito por Allah subhanahu wa ta'ala: قال يا آدم, ó Adam, أنبئهم بأسمائهم. Diga-lhes os nomes destas coisas todas. E o Adam mencionou o nome de tudo quanto estava ali em frente dos malaicas. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. E quando ele informou aos malaicas todos os nomes que estavam ali, os objetos que estavam ali, Allah subhanahu wa ta'ala disse: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. Eu não vos disse por acaso: إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Que por certo conheço todo o oculto dos céus e da terra. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Sei tudo o que vocês falam e sei tudo aquilo que vocês escondem. Tudo que está no vosso íntimo eu sei, e aquilo que também falam, que tiram para fora, eu sei. Vocês acharam que eu iria criar alguém para ir semear a corrupção? Vocês acharam que eu iria criar alguém, deixar na terra para ir criar apenas guerras, fazer guerras, implantar ódios, derramar sangue? Não! Eu sabia que iria colocar alguém muito bom, de bom coração, pessoas com boas condutas. Se formos a ver, honrados irmãos muçulmanos, neste universo todo, ninguém estudou mais que o Adam alayhi salatu wassalam. Ninguém estudou mais que os profetas e mensageiros. Eles estudaram diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala, por intermediário do Jibril. Mas o Adam alayhi salatu wassalam estudou diretamente com Allah. Ele fez mais que o PhD que se confia hoje em dia. E o seu professor foi Allah subhanahu wa ta'ala, o docente de todos os docentes. Não é estudar na Universidade de Cambridge ou Oxford e dizer que estudei muito mais que os profetas e mensageiros. É mentira. Não há ninguém que estudou mais que profetas e mensageiros. Eles tinham um conhecimento acima do normal. O Adam passou por uma universidade celestial. Lá nos céus foi ensinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Quem foi para os céus e ser ensinado por Allah subhanahu wa ta'ala com o melhor dos doutores que existem, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Adam passou por uma grande universidade, mais que a Universidade de Oxford e Cambridge, as universidades mais conhecidas e reconhecidas a nível internacional. O Adam passou por uma universidade celestial, bem formado, sem cabular e sem pagar tio ou qualquer coisa para poder transitar de classe. O Adam apresentou todos aqueles nomes e foi graduado por Allah subhanahu wa ta'ala
em frente de todos os anjos, em frente daqueles malaicas que haviam sido convidados por Allah subhanahu wa ta'ala, da mesma forma que uma pessoa quando se gradua, são convocadas as pessoas para virem testemunhar aquele acontecimento todo. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala fez, chamou aqueles malaicas, chamou aqueles anjos e graduou o Adam. Adam graduou-se ali diante de todos, mencionou tudo, mostrou capacidade, conseguiu memorizar em alguns segundos tudo o que foi ensinado por Allah subhanahu wa ta'ala e apresentou diante dos anjos, diante dos malaicas de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele foi o primeiro aluno a se graduar em todo este mundo, honrados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala, por ter gostado muito desta atitude do Adam, do comportamento do Adam, da capacidade do Adam, ele quis dar-lhe algum brinde que poderia satisfazer a sua alma. Quis lhe oferecer algum presente muito bom, que é uma criatura que provém da espécie do Adam alayhi salatu wassalam. Nós sabemos que o Adam, no jardim do Jannah, do paraíso, vivia com quem? Os malaicas. O Shaitan também estava lá, embora expulso, estava lá a viver nos sítios seus, expulso do Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala decidiu criar uma espécie igual ao Adam e presentear-lhe, dar-lhe como sua esposa. Allah subhanahu wa ta'ala, numa linguagem atual de hoje, diríamos que anestesiou o Adam alayhi salatu wassalam para uma grande cirurgia. Cirurgia esta que poderia colocar em risco a vida do nosso pai Adam alayhi salatu wassalam. Mas nada é impossível para Allah, nada é complicado e muito menos difícil para Allah. Essas coisas são para nós. O impossível, o difícil, o complicado é só para o ser humano, é para nós. Para Allah nada disso é impossível. Para Allah subhanahu wa ta'ala nada é difícil, nada é complicado. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez adormecer o Adam alayhi salatu wassalam. Como disse há pouco tempo, na nossa linguagem atual, diríamos que Allah subhanahu wa ta'ala anestesiou o Adam alayhi salatu wassalam para tal cirurgia. E assim aconteceu. O Adam caiu no sono profundo. E Allah subhanahu wa ta'ala operou o Adam. Fez cirurgia no Adam e tirou-lhe a costela do lado esquerdo, a costela mais próxima do coração do Adam, e foi criada a Hawa, a sua esposa, a primeira mulher que passou por esta face terrena, que passou aqui no universo. A nossa mãe Hawa, segundo a Bíblia, chama-se quem? Eva. Foi criada a Eva, a esposa do Adão, a esposa do Adam, alayhi salatu wassalam, ou alayhim as-salatu wassalam ajma'in. Por isso mesmo, as mulheres são muito sensíveis, são muito emotivas. Por quê? Porque foram criadas a partir de uma costela que está mais próxima do coração do homem. Por isso qualquer coisa, uma coisa pequena, algo mesquinho, elas choram, elas sentem muito, são muito sensíveis, por causa da costela que se encontra mais próxima do coração, que foi subtraído o Adam alayhi salatu wassalam para a criação da sua esposa, a nossa mãe Hawa alayha as-salatu wassalam. Retiraram aquela costela do Adam alayhi salatu wassalam. Depois de passar algum tempo, ele despertou o Adam alayhi salatu wassalam. E quando virou a sua cabeça, veio uma senhora muito bonita, a mais bela dentre todas as mulheres que passaram aqui no dunya, aqui na terra, aqui no mundo, é a nossa mãe Eva, a nossa mãe Hawa, a primeira esposa, a primeira senhora mais bonita de todas as senhoras que passaram aqui no mundo, até no dia de juízo final. Não aparecerá nenhuma mulher mais bonita que a Eva, não aparecerá nenhuma mulher mais bonita que Hawa, segundo os narradores, historiadores. E a segunda esposa, ou seja, a segunda mulher mais bonita depois de Hawa, foi a mulher do profeta Abrão, a mulher do profeta Ibrahim, chamava-se Sara. Essa é a segunda mulher mais bonita que também passou por esta face da terra. Os malaicas, quando viram Hawa ali deitada, sentada, quiseram testar o conhecimento do Adam.
Allah subhanahu wa ta'ala ensinou muitas coisas a este senhor. Nós queremos testar se na verdade ele é bom mesmo. Então os malaicas testaram o conhecimento do Adam, a capacidade do Adam. Perguntaram: Limada summet Hawa? Por que esta senhora, a sua esposa, foi chamada de Hawa? O Adam respondeu: Li'annaha khuliqat min hayy, porque ela foi criada a partir de uma vida. O nome Hawa é derivado de quê? De hayy, de algo vivo. Ela foi criada de algo vivo, que sou eu, Adam alayhi salatu wassalam. Depois da criação de Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala realizou um nikah, realizou um enlace matrimonial entre Adam e Hawa, na presença dos anjos. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَقُلْنَا يَا آدَمَ, e dissemos: ó Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, vivas tu com a tua esposa no Jannah, no paraíso. Aqui temos evidências claras de que eles não viveram no paraíso como um homem e mulher de qualquer maneira. Não, Allah subhanahu wa ta'ala primeiro disse o quê? Fez-os casar, por isso diz: uskun anta wa zawjuka al-jannah, vivas tu com a tua esposa no Jannah, sinal de que eles foram casados. Mas com uma exceção aqui no Jannah, Adam. Primeiro, wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, comei dele à vontade onde quiserdes. Vão comer tudo o que existir aqui no paraíso, sem nenhum problema, mas com uma exceção: vão comendo, vão bebendo, tem água, vão bebendo a água do Jannah, vão tomando o mel que existe no Jannah, e entre várias outras delícias vão comendo os pássaros que existem no Jannah, que existem no paraíso. Tudo quanto existe no paraíso, os frutos vão comendo, não tem nenhum problema, mas com uma exceção: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, e não vos aproximeis desta árvore, porque se vos aproximardes desta árvore, sereis dentre os transgressores, vão pecar. O Adam, como a sua esposa Hawa, ficaram por algum tempo ali no Jannah e não mexeram nada daquela árvore proibida por Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, muçulmanos, não sabemos qual foi esta árvore proibida por Allah subhanahu wa ta'ala. Não conhecemos o fruto desta árvore, mas a Bíblia diz que é a maçã. O Adam ficou ali a curtir o Jannah e a sua esposa, mas o Shaitan ficou com dores de cotovelo. O Shaitan viu que já foi expulso do Jannah. Como é que eu vou fazer para enganar estes tipos aqui no Jannah, para que eles também sejam amaldiçoados por Allah? Fui ordenado para que me prostrasse diante do Adam como forma de enaltecer ou agradecer a Allah por ter criado uma nova criatura. E hoje estou a passar por essas consequências todas. Eu não posso passar por isto sozinho. Tenho que desviar o Adam e a sua esposa. O Shaitan não disse diretamente ao Adam para que pudesse comer daquela árvore. Ele trouxe o quê? Uma outra estratégia. Tentou enganar o Adam e conseguiu enganar na verdade. Disse o quê? فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. O Shaitan sussurrou ao Adam, falou em voz baixa. Talvez tenha falado para o ouvido do Adam, ninguém ouviu, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Sussurrou para o ouvido do Adam em voz baixa, dizendo que: قال يا آدم, oh Adam, هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى? não queres que eu te mostre uma árvore? Quando fores a comer o fruto da tal árvore, tu ganharás a eternidade, isto é, não morrerás, e terás um reinado sem fim, tu sempre irás chefiar. Quem de nós não gostaria de viver por todo o tempo, prezados irmãos muçulmanos? Quem de nós não gostaria de ser um rei, ou um chefe, um governador, um líder qualquer, desde que viva em paz, sem problemas algum a enfrentar? Todos nós desejaríamos estarmos num patamar muito elevado, desde que não haja nenhum problema. O homem é aquele mesmo, está cheio de ganância, é um ganancioso. O Adam acabou caindo na tentação do Iblis, do Satanás. Tanto o Adam como sua esposa comeram o fruto daquela árvore proibida por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? فَأَكَلَا مِنْهَا. Tanto o Adam como a sua esposa comeram o fruto daquela árvore. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا.
A sua nudez ficou fora. O Adam nunca tinha visto a nudez da sua esposa Hawa. E Hawa também nunca tinha visto antes a nudez do seu esposo Adam. Todos eles começaram a correr. Hawa correu, abandonou seu marido. O Adam correu, abandonou a sua esposa. Começaram a procura de quê? Das folhas do Jannah. E começaram a cobrir as suas partes íntimas para que elas não ficassem mais expostas. E Adam acabou desobedecendo o seu Senhor e errou, foi o errante. Acabou desobedecendo Allah e foi um pecador. Pecou o Adam alayhi salatu wassalam. E o Adam alayhi salatu wassalam havia sido dito por Allah subhanahu wa ta'ala: فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Dissemos, Adam, إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Por certo, este Iblis é teu inimigo, tanto a ti como a tua esposa. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Que este Iblis não venha ser o motivo da vossa retirada do Jannah e um dia venham se queixar. Quando descerem para a terra, passarão por muita fome, passarão por muita sede. Que não venham se queixar um dia desses, dizendo que eu não vos avisei deste vosso inimigo. Se vocês obedeceram ao vosso inimigo, um dia desses irão descer para a terra e vão perder, desfrutar-se dessas delícias que o Jannah vos oferece. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Neste paraíso jamais sentirás a fome, ó Adam, wala ta'ra, e a sua parte íntima não ficará exposta. Não vais conseguir enxergar a sua parte íntima, a sua nudez, jamais conseguirás ver. O Adam foi dito por Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui temos evidências de que, afinal de contas, o Adam nunca conseguiu enxergar a sua nudez, nem a nudez da sua esposa. A Hawa nunca viu também a sua nudez e nunca viu a nudez do seu esposo, que é o Adam alayhi salatu wassalam. Isto é, não havia desejos carnais. Antes do Adam e Hawa terem comido aquela fruta, nunca houve desejos carnais no Jannah. Eles não se conheceram como homem e marido. Eles não conheceram-se assim no Jannah, antes de comer aquela fruta. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Ó Adam, tu também não sentirás sede aqui no Jannah, aqui no paraíso, e muito menos o calor do sol. Não vais sentir nem calor do sol. No Jannah não há sol, não há calor. Você transpira. Há uma temperatura normal, uma temperatura moderada, uma temperatura adequada para cada um de nós. Os teólogos muçulmanos dizem que do Jannah o suor sai já perfumado, algo com um bom aroma. Todos aqueles que forem entrar no Jannah, que Allah aceite as nossas boas obras e perdoe todos os nossos pecados e que nos introduze também no seu mais alto nível do Jannatu Al-Firdaus Al-A'la. Amém, amém, amém. Todas as sextas-feiras as pessoas irão sair para se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Depois daquele encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas irão passear nos mercados, onde quando chegarem aos mercados irão sentir uma brisa, saindo do Jannah, saindo do paraíso, uma ventania suave, uma boa brisa, tocando os seus corpos. Daí de imediato as pessoas mudam das suas belezas. Hoje tinhas uma cara assim e um corpo assim. Outra sexta-feira, quando fores no Jannah, serás mais bonito que a sexta-feira passada. Isso vai acontecer, honrados irmãos. Podemos não querer agora porque ainda não vimos, ainda não vivemos, mas isso acontecerá. E isso é pura verdade. São promessas de Allah subhanahu wa ta'ala, que o nosso profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos ensinou. Portanto, o Adam nunca conseguiu enxergar a nudez da sua esposa. A Hawa nunca conseguiu enxergar a nudez do seu esposo. Não havia desejos carnais. Alguns mufassirinas, interpretadores e narradores, historiadores, dizem que a roupa, a vestimenta do Adam e Hawa era uma luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles estavam cobertos de luz, não conseguiam enxergar as suas partes íntimas. Outros historiadores dizem que não, a roupa de Adam e Hawa era o seu próprio cabelo. Eles eram muito peludos e os seus cabelos eram longos, que alcançavam o chão, portanto não conseguiam ver as suas partes íntimas. E alguns também dizem que não,
A roupa de Adão e Hawa no paraíso era o quê? As unhas que hoje nós temos nos dedos das mãos e nos dedos dos pés. Era a roupa do nosso pai Adão e Hawa, todo o corpo. Quando eles desobedeceram a Allah e comeram o fruto daquela árvore, então toda a roupa caiu. Acabou ficando onde? Nos dedos das mãos e nos dedos dos pés, como sinal de que a roupa dos nossos pais era o quê? A unha lá no paraíso. Mas quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós devemos crer é que antes deles comerem a fruta proibida por Allah subhanahu wa ta'ala, eles nunca conseguiram ver a sua parte íntima. Tinham roupa de unha, isso não nos interessa saber. Tinham roupa de cabelo, isso não nos interessa saber. Eles tinham roupa da luz de Allah, não nos interessa saber. O que nós mais devemos crer é que eles nunca conseguiram enxergar as suas partes íntimas antes de comer aquela fruta proibida por Allah subhanahu wa ta'ala e nunca tiveram desejos carnais. Começaram a ter os desejos carnais depois das suas partes íntimas ficarem expostas, cada um viu a nudez do outro, daí começou a haver o desejo carnal. O Adão alayhi salatu wassalam, depois de ter comido aquela fruta, assim como Hawa, todos fugiram, cada um foi para o seu lugar, para o seu sítio, para o seu esconderijo. Segundo o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala perguntou a Adão, dizendo que afiraran minni ya Adão, afiraran minni ya Adão. Oh Adão, estás a fugir de mim? Oh Adão, estás a fugir de mim? Faqala bal. O Adão em resposta disse, não, claro que não, não tenho como fugir de ti. Bal haya'an minka ya Rabbi mimma ji'tu bihi. Estou envergonhado por aquilo que eu fiz. Por isso mesmo estou a tentar me esconder, uma vez que sei que não é possível esconder-me de ti. Mas estou tão envergonhado que não consigo nem falar contigo. Por isso estou à procura de sítio mais seguro aqui no Jannah para poder me esconder. O Adão alayhi salatu wassalam falou com Allah subhanahu wa ta'ala depois de ter reconhecido que foi um errante, que foi um desobediente. Ele não seguiu o espaço do Satanás, não seguiu o espaço de Iblis, que é o quê? Orgulhar-se e arrogar-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala, como fez o Iblis. Ele disse, não, eu não vou seguir os passos de Iblis. Ele conseguiu me desviar, enganou-me, mas eu tenho que reconhecer que fui um errante, falhei diante de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-me comer o fruto desta árvore. Por que terei que entrar no inferno também que nem o Iblis? Não, tenho que pedir perdão, tenho que pedir desculpas. O Adão disse, falou com Allah subhanahu wa ta'ala dizendo, Ya Rabb, oh Senhor meu, alam takhluqni biyadik, não foste tu que me criaste com as tuas próprias mãos? Qala Allahu bala. Allah disse, claro que sim, fui eu que te criei com as minhas próprias mãos. Qala ya Rabbi. O Adão disse, oh Senhor meu, alam tanfukh fiyya min ruhik, não foste tu que me assopraste a tua alma? Qala Allahu bala. Allah subhanahu wa ta'ala disse, claro que sim, fui eu. Qala Adão. O Adão em seguida disse, wa'atastu faqulta yarhamuka Allah وَسَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ. E eu expirei e disseste-me que o teu Senhor tenha misericórdia de ti, Adão. وَسَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ. E as tuas misericórdias estão acima das tuas fúrias, da tua zanga. Tu és mais perdoador, não guardas rancor, não tens ódio. قَالَ اللَّهُ بَلَى. Allah respondeu a Adão dizendo que sim, claro, é verdade. وَكَتَبْتَ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَ هَذَا. O Adão perguntou a Allah, não foste tu quem predestinou para que eu cometesse este pecado? Não foste tu que escreveste que eu devesse cometer este pecado? قَالَ اللَّهُ بَلَى. Allah subhanahu wa ta'ala disse, claro que fui eu. قَالَ Adão. Então Adão disse, Rabbi, Senhor, Senhor meu, afara'aita in ana tubtu. O que tu achas se eu for a me arrepender?
هل أنت راجعي إلى الجنة؟ Será que me devolverás uma vez mais para o Jannah? قال الله نعم يا آدم. Allah subhanahu wa ta'ala disse definitivamente que sim. Eu irei perdoar você e entrarás mais uma vez no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. É ali onde Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Então Adam recebeu de seu Senhor algumas palavras. Adam foi ensinado por Allah como pedir perdão. Este é o significado deste versículo. E Adam falou com Allah subhanahu wa ta'ala e pediu perdão. Tanto Adam como Hawa pediram perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e eles foram perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Escuta o que Adam diz no Coran. Escuta o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran através da língua do Adam alayhi salatu wassalam. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Adam e Hawa disseram: Rabbana, ó Senhor nosso, ظلمنا أنفسنا, oprimimos a nós mesmos, oprimimos a nós mesmos. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, se não nos perdoardes, وَتَرْحَمْنَا, e tiverdes misericórdias de nós, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, por certo que nós estaremos no grupo dos perdedores. Nós vamos perder se não nos perdoares, se não nos dar a tua misericórdia. O que será de nós? Onde nós vamos parar, Ya Allah? Portanto, o Adam e Hawa foram perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Daí Allah subhanahu wa ta'ala decidiu então fazer descer o Adam e sua esposa e o Iblis, o Satanás, para a terra. E Allah subhanahu wa ta'ala, muito antes, já havia prometido, já havia dito de que o Adam teria que vir à terra como líder para dar sequência daquilo que os jinnes não conseguiram dar. Os jinnes foram criados e deixados e colocados aqui na terra para adorarem o único Allah, e eles não conseguiram adorar, derramaram sangue, mataram-se, semearam corrupção. Então o Adam alayhi salatu wassalam tinha que vir seguir a linhagem dos jinnes, mas implantando o quê? A paz. Vir ensinar as pessoas o tawhid, o monoteísmo, vir ensinar as pessoas a religião verdadeira, vir ensinar as pessoas a boa conduta, o bom comportamento, o que os jinnes não conseguiram fazer. Vir adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o propósito principal da criação do homem, assim como do jinne. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O Adam foi dito por Allah subhanahu wa ta'ala: وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Desceis todos vós, tanto Adam como Hawa, e o Shaitan, o Iblis, o Lúcifer, o Satanás, foram ditos para que todos descessem dos céus, do paraíso. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, sendo inimigo um dos outros. Todos tinham que descer para a terra, para o ar. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. E na terra tereis uma morada e um gozo por algum tempo, até que a morte vos alcance. Agora vão viver na terra. Lá na terra vão encontrar uma morada, vão ter casas, vão ter onde viver e vão ter o que comer por algum tempo. Vão gozando por algum tempo até que a morte vos encontre, até que chegue a vossa verdade, até que chegue o dia em que sairão desta para melhor. O Adam alayhi salatu wassalam, segundo a maioria dos historiadores, dizem que o Adam alayhi salatu wassalam desceu para o monte mais alto do mundo, nos Himalaias, na Índia, no continente asiático, o Monte Everest com 8.848 metros de altitude. O Adam desceu lá. E Hawa, a sua esposa, desceu para onde? Para Jeddah,
na Arábia Saudita, também no continente asiático. E o Shaitan, o Iblis, o Satanás, o Lúcifer, desceu para Iraque numa zona chamada Distumissan, onde tem lá o seu trono nos grandes oceanos. Quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. Pode haver muitas divergências, mas alguns dizem que foi enviado para os grandes oceanos. Este jinn envia suas crianças, seus putos. Gosta muito quando alguém faz a sua tarefa muito bem feita. Eles vêm apresentar diante do seu chefe grande, que é o Iblis, que vivia lá nos seus, cada um o que fez. E ele gosta mais quando ouve aquele puto dizendo: eu consegui separar o casal X, consegui colocar um ódio no coração da família X, eles agora já se odeiam, eles agora já se separaram. Ele gosta muito mais desse tipo de notícias e ele patenteia, dá divisas àquele tipo de Satanás pequeno que fez aquele tipo de trabalho. O Adam, segundo vinha dizendo há pouco tempo, de que ele desceu para o Monte Everest. Vestido de quê? Daquelas folhas de planta que existem aonde no Jannah. E quando chegou naquele Monte Everest, algumas folhas do Jannah caíram ao Adam alayhi salatu wassalam. Por isso, os historiadores dizem que eis o motivo principal de hoje em dia a Índia fabricar bons perfumes e bons temperos. Tudo depende de quê? Daquelas folhas que o Adam trouxe do paraíso e que mais tarde vieram a cair aonde aqui no Monte Everest, na Índia. A Hawa aonde? Estava em Jeddah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando o Adam chegou no Monte Everest, decidiu então mostrar todos os seus filhos, todos os seus descendentes. Allah subhanahu wa ta'ala passou as suas mãos sobre as costas do Adam alayhi salatu wassalam. Isto poderá também ter acontecido onde? Nos céus, segundo alguns teólogos muçulmanos, teólogos islâmicos, e outros defendem que não. Aconteceu na Índia, quando Adam desceu para o Monte Everest na Índia. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. E quando o teu Senhor extraiu dos filhos de Adam, das suas costas, todos os seus descendentes. Isto é, quando Adam chegou na Índia, Allah subhanahu wa ta'ala passou as suas mãos sobre as costas de Adam, tirou todos os seus filhos que iriam viver até o dia de juízo final. Alguns filhos foram colocados do lado direito do Adam e outros filhos foram colocados do lado esquerdo do Adam. As suas almas estavam ali diante do Adam alayhi salatu wassalam. Seus filhos e descendentes por aí em diante, até onde for a terminar o mundo, prezados irmãos muçulmanos. Wa ashhadahum. O que aconteceu naquele dia? Allah subhanahu wa ta'ala fez testemunhar a cada um de nós que esteve presente naquele encontro, naquele dia. Ninguém se lembra, mas isso aconteceu. Todos nós testemunhamos, todos nós fomos retirados das costas do nosso pai Adam alayhi salatu wassalam e colocados diante de Adam, e Adam, nosso pai, conseguiu ver a todos nós, e nós fomos perguntados por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fez-nos testemunhar diante dele e nós testemunhamos, respondemos, pese embora hoje ninguém se lembra disso. Wa ashhadahum ala anfusihim, e fez testemunhar a si próprios. Todas as pessoas que estiveram ali presentes testemunharam. Alastu bi rabbikum, não sou por acaso eu o vosso Senhor? Não sou eu que vos criei? Qalu bala, toda a gente que esteve presente naquele dia disse: bala, reconhecemos que tu és o nosso Senhor, reconhecemos que tu és o nosso Allah, o nosso Criador. Em seguida os malaicas disseram: shahidna, testemunhamos, estamos aqui para testemunhar o que vocês acabaram de dizer. Se vocês acabaram de testemunhar de que Allah é vosso Senhor, consequentemente testemunham também que devem adorá-lo ele sozinho. Não podem associar a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui hoje testemunharam de que sim,
tu és o nosso Senhor. Então quem testemunha que sim, tu és o nosso Senhor, então consequentemente, obrigatoriamente, deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Os anjos ainda continuaram dizendo que não venham aqui no dia de Qiyamah, no dia de juízo final, dizer que na verdade nós estávamos desatentos com a tua adoração, nós estávamos desatentos com o quê? Com o seu tawhid, com o seu monoteísmo, uma vez que aqui reconheceram que Allah é o nosso Senhor, Allah é o nosso Criador. Quem reconhece que Allah é o nosso Criador, deverá adorá-lo obrigatoriamente. E nós chegamos ao dunya, na terra, esquecemos de tudo quanto terá acontecido. Estamos a viver numa boa. No dia de Qiyamah, vamos reclamar de que nós estávamos desatentos. Esquecemos que nós já tínhamos feito promessa de que iríamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E por Allah saber que essa gente se esqueceu, mandou mensageiros, mandou profetas e mensageiros para fazerem-nos recordar daquele pacto que nós fizemos com Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que nós fomos subtraídos das costas do nosso pai Adam alayhi salatu wassalam. Os profetas e mensageiros já não existem, morreram. Existem vários teólogos que vivem. Procura conhecer a sua religião. Existem vários livros. Não tens livros? Pelo menos então entra no Google e pesquise. Não há motivos, não há argumentos, não há desculpa dizer que não, eu não adorei Allah porque não me chegou o conhecimento. Estás a mentir. Serás julgado, serás condenado e serás introduzido no inferno de Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salatu wassalam, depois de ter visto todos os seus filhos, outros a brilharem, que estavam do seu lado direito, todos tinham um brilho, uma luz bonita, enorme. E os que estavam do seu lado esquerdo não tinham nenhum brilho, estavam todos mortos, estavam todos escuros. O Adam perguntou: quem são esses que estão a brilhar? Foi dito por Allah subhanahu wa ta'ala de que são seus filhos que irão cumprir com as minhas ordens. Dentre eles existem os virtuosos, existem os verdadeiros, existem os mártires, existem os benfeitores, existem os profetas e mensageiros, porque há diferença. Há profeta, mas não é mensageiro. E há profeta e mensageiro, isto é, nem todo profeta é mensageiro, mas todo mensageiro é profeta. E perguntou quem são esses escuros que não têm nenhum brilho sequer. Foi dito por Allah subhanahu wa ta'ala de que são seus filhos que irão entrar no inferno, porque nunca irão obedecer às minhas ordens. São pessoas descrentes, não querem conhecer Deus, não querem adorar Deus, não querem adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E Adam alayhi salatu wassalam, ali onde os seus filhos estão a brilhar, viu um filho que ele gostou muito. Procurou saber de Allah subhanahu wa ta'ala quem seria essa pessoa. O Adam foi respondido por Allah subhanahu wa ta'ala de que este é seu filho Daud, que também por sinal será um dos profetas. Perguntou quantos anos iria viver aqui na terra. Foi dito de que iria viver 60 anos. E eu, Adam, quantos anos viverei na terra? Allah disse-lhe de que tu irás viver 1000 anos. Então Adam, por sua livre e espontânea vontade, autorizou, permitiu Allah subhanahu wa ta'ala para que fosse tirado dele 40 anos e fosse entregue ao seu filho Daud para que ele pudesse viver pelo menos um século, 100 anos. E assim Allah subhanahu wa ta'ala fez, tirou 40 anos de Adam e ofereceu ao Daud, e Daud acabou vivendo 100 anos, um século, e Adam acabou vivendo 960 anos de idade. Depois daquela conversa entre Adam e Allah subhanahu wa ta'ala, o Adam foi mostrado seus filhos. Depois Allah devolveu todas as almas dos seus filhos para as costas do Adam alayhi salatu wassalam. O Adam teve que procurar então a sua esposa Hawa, não sabe onde localizá-la. Hawa também está em Jeddah, na Arábia Saudita, procurando pelo seu esposo, uma história de amor. Ela também não sabe onde encontrar o seu esposo. Aqui começa uma história de amor, cada um procurando por outro, que nem Romeu e Julieta. Talvez eles tenham levado a história do Adam e Hawa. Adam teve que procurar sua esposa milhas e milhas para poder encontrá-la, e foram se encontrar depois de passar algum tempo aonde? Em Meca, na cidade santa de Makkah al-Mukarrama, na cidade santa de Meca.
foram se encontrar num sítio chamado Arafat, um sítio onde os peregrinos, no dia 9 deste mês de Dhul Hijjah, as pessoas que foram à peregrinação terão que passar por aquele sítio, por aquele local chamado Arafat, ou seja, Arafah. Vão fazer o quê? Vão cumprir com alguns rituais da peregrinação. Foi neste local onde o Adam e Hawa, os nossos pais, se encontraram. Eis daí que este local foi conhecido até então por este nome, Arafat, por terem se conhecido lá o Adam e Hawa, os nossos pais. E juntos viveram uma grande história de amor, amaram-se tanto e fizeram vários filhos. Há muita divergência nos historiadores, cada narrador diz um número diferente. Há quem diz que o Adam e Hawa tiveram 20 grávidas e cada grávida vinha um par de filhos, um casal de filhos, gêmeos falsos, homem e mulher. Portanto, 20 grávidas multiplicado por 2 vezes são 40 filhos. Há quem diz que tiveram 80 filhos. Há quem diz que tiveram 120 grávidas, multiplicando por 2 vezes são 240 filhos. Wal ilmu inda Allah. E quem conhece melhor quanto o número de filhos que eles tiveram é Allah subhanahu wa ta'ala. O que nos importa saber neste exato momento é que o Adam e Hawa tiveram vários filhos e cada gravidez surgiam 2 filhos. Um gêmeo falso, homem e mulher. Então, o primeiro homem da primeira gravidez casava-se com a mulher da segunda gravidez. O homem da segunda gravidez casava-se com a mulher da primeira gravidez. Assim sucessivamente, em grávidas alternadas, e o seu pai fazia casar os seus filhos. Nunca poderiam se casar irmãos da mesma gravidez, da mesma grávida. Portanto, o primeiro filho de Adam e Hawa chamava-se Qabil. Viera a se transformar muito maldoso, foi uma pessoa muito má, teve muito ódio, muito rancor do seu irmão, conhecido por Habil. Esses são 2 filhos de Adam que foram mencionados no Coran. Talvez um dia desses, inshallah ta'ala, venhamos também a falar um pouco da história do Habil e Qabil, filhos de Adam, que mais tarde o Qabil, o rancoroso, viera a matar o seu irmão do mesmo pai e da mesma mãe. O Habil, tudo isso por causa de ciúmes, porque o Qabil queria casar a sua irmã da mesma grávida, mas não podemos chegar muito longe com essa passagem, porque prometemos, inshallah, um dia desses virmos contar esta passagem desses 2 irmãos entre Qabil e Habil. Portanto, o Adam viveu muito bem com seus filhos, pese embora, como acabamos de dizer, que o Qabil era uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa maldosa, muito má. O Adam esteve nos fins da sua vida, adoeceu e desejou comer alguns frutos do paraíso. Mandou os seus filhos para que procurassem algumas frutas do paraíso, porque ele tinha muitos desejos, ficou com aquela saudade, aquele desejo de comer aquilo que ele vinha comendo no paraíso. E ele havia sido dito por Allah subhanahu wa ta'ala que este Satanás não seja o motivo pelo qual você e sua esposa serão retirados deste Jannah e venham um dia se queixar. E aqui Adam começou a se queixar, começou a ter o quê? Saudades daquilo que era a vida quando ele estava no Jannah, quando estava no paraíso. Então sentiu saudades, desejo de comer o quê? Alguns frutos do Jannah. Mandou seus filhos procurarem alguns frutos do paraíso, onde não conseguiram, encontraram-se com alguns anjos, 2 anjos que vinham do céu. Perguntaram os filhos de Adam para onde iam, disseram que o nosso pai mandou-nos para procurar alguns frutos do Jannah. Os anjos disseram que não voltem porque o vosso pai já está nos fins. Na verdade, voltaram, os anjos entraram dentro da casa de Adam. Hawa, a sua esposa Eva, estava fora de casa. Quando viu aqueles 2 anjos entrando na casa, em sua casa, a Hawa também aproximou-se e entrou, pediu licença, entrou em sua casa. Adam, alayhi salatu wassalam, ao ver a sua esposa, pediu muito gentilmente, com toda a gentileza, para que Hawa se retirasse, para que ele ficasse a bater um pouco papo com os seus amigos que sempre viveram juntos nos céus lá no paraíso, porque o Adam conhecia esses anjos, mas também sabia de que era um sinal da saída deste dunya. Portanto, os malaicas disseram ao Adam que vínhamos para cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, viemos aqui para
tirar o quê? A sua alma. O Malakul Maut acabou tirando a alma do Adam alayhi salatu wassalam, mas antes de tirar a alma, o Adam alayhi salatu wassalam disse: não, ainda não chegou o meu tempo de ser deste dunya, ainda tenho 960 anos, faltam-me 40 anos. O Malakul Maut fez recordar ao Adam de que os 40 anos, afinal de contas, tu não terias permitido Allah subhanahu wa ta'ala para que fosse entregue ao seu filho Daud alayhi salatu wassalam. Então Adam havia se esquecido, honrados irmãos muçulmanos. Não houve como, quando chega o dia, chegou o Adam alayhi salatu wassalam, saiu desta para melhor, morreu e o Malakul Maut levou a alma junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Os malaicas que estavam ali deram banho ao Adam alayhi salatu wassalam, embrulharam-lhe num pano branco que vinha do paraíso, no kafan, e perfumaram-lhe, rezaram, fizeram o salat al-janaiz, ou salat al-mayyit para o Adam alayhi salatu wassalam, e mais tarde enterraram o Adam alayhi salatu wassalam. E depois disso convocaram os filhos de Adam, sobretudo o seu filho de nome Shithun. O Adam tinha um filho de nome Shith, que também viera a ser profeta de Deus depois de Adam alayhi salatu wassalam, e Adam tinha ensinado muita coisa ao seu filho Shithun. Então foi dito ao Shith de que esta é a tradição vossa e tradição de todos os vossos descendentes que virão após de vós. O Adam, segundo alguns historiadores, foi enterrado em Meca, numa zona chamada Jabal Qubais, numa monte, e alguns narradores dizem que não foi sepultado o Adam em Palestina, no Beit al-Maqdas, Assim foi mais ou menos a vida do Adam alayhi salatu wassalam, e mais tarde viera a falecer a sua esposa Hawa depois de um ano da morte do Adam alayhi salatu wassalam. Prometemos voltar mais um dia desses para podermos vos abrilhantar com algumas passagens que foram mencionadas no Coran, passagens estas que falam sobre as histórias dos profetas e mensageiros, sobretudo aqueles profetas que foram mencionados, que são 25 aqui no Coran pelos seus nomes, e aqueles que não foram mencionados, mas que também foram mencionados nos ahadiths, nos ditos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prometemos trazer para vocês, inshallah ta'ala, porque conhecer a história dos profetas e mensageiros é também conhecer um pouco de quê? Do nosso Coran, é conhecer um pouco do nosso Alcorão. Afinal de contas, é no Alcorão onde essas histórias são relatadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada, assalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored.